pessoal? Maravilha, hein? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo. Esse vídeo está relacionado com o módulo 6 da apostila 2, tá bom? Que está na página 516. É um assunto bem legal, tá? É uma extensão daquilo que a gente já estava vendo no último módulo, que era a separação de misturas, só que a gente agora aprofunda numa substância que tem uma importância econômica, social, política muito grande, que é o petróleo. Bom, primeiro, o que é o petróleo? O petróleo é um combustível fóssil, ou seja, ele foi originado por processos de sedimentação ao longo de milhares de anos, já que a gente vai falar mais sobre isso. É uma substância que tem um aspecto oleoso, na maioria das vezes escuro, só que dependendo da região ele pode adquirir outras colorações, até bem mais claro. A densidade é inferior da água, então ele boia na água, assim como os óleos, de maneira geral. E é inflamável, ele pega fogo, tá bom? É considerado um dos principais recursos naturais e energéticos da atualidade. Pelo menos é o que a gente mais utiliza. O petróleo é fonte, origem, né, ponto de origem de diversos combustíveis e outros insumos que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Maravilha. Bom, origem. Existem algumas teorias ou hipóteses para tentar explicar melhor a origem verdadeira do petróleo. A mais aceita é que o petróleo foi originado através da decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal, de antigos mares e oceanos, tá? Então, mares e oceanos primitivos, que ao longo do processo de formação do próprio planeta foram desaparecendo, e animais e plantas que ali viviam foram soterrados, e as condições de pressão, temperatura, favoreceram a formação desse tipo de estrutura, tá bom? Mas não é uma produção assim rápida, o processo leva aí milhares de anos para acontecer, tá bom? Por isso que é chamado de um combustível fóssil não renovável, porque demora milhões de anos para que seja produzido e é preciso ter as condições adequadas para isso acontecer. Então ele é formado por processos de decomposição, em situações que tem baixo teor de oxigênio, onde algumas bactérias deterioram a matéria orgânica, produzindo esse composto aí, tá? Ao longo dos anos ele foi se depositando em algumas regiões do planeta. Então a distribuição do petróleo não é homogênea no planeta. Foi tudo muito aleatório, né? Onde tinha condição necessária para que ele pudesse se desenvolver, ele desenvolveu. Onde não tinha todas as condições necessárias, ele não apareceu ou apareceu em pouquíssima quantidade. Tudo bem? Maravilha. Continuando. Bom, qual é a composição do petróleo? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos de maneira geral. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos, tá? Oriundos de matéria orgânica, que possuem em sua composição carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho a fórmula de diversos hidrocarbonetos. Então no petróleo tem hidrocarbonetos pequenininhos, com poucos carbonos, tem hidrocarbonetos muito grandões, com muitos carbonos. E isso faz diferença depois na hora de analisar as frações, os produtos originados do petróleo, tá bom? Então, os hidrocarbonetos são compostos formados por cadeias orgânicas, cadeias em que eu tenho um carbono preso a outro, e hidrogênios agregados a essas cadeias. Quanto mais ou menos carbonos eu tiver nessa cadeia, eu consigo identificar as propriedades de cada substância, tudo bem? Maravilha. Além dos hidrocarbonetos, que são os principais compostos, que são os combustíveis, os insumos que eu busco no petróleo, é comum encontrar também compostos nitrogenados, sulfurados, de enxofre, tá? Oxigenados, alguns metais, enfim. Existem alguns elementos, mas os que predominam são os hidrocarbonetos, inclusive são aqueles que eu procuro no petróleo. Quando eu pego o petróleo, eu gostaria de tratá-lo e obter esses hidrocarbonetos aqui, tá bom? Maravilha. Bom, vamos aí na página 250, pausem o vídeo, abra a apostila na página 250 e vamos resolver a atividade 1, tá? Bem simples. Observe as duas imagens a seguir. Aqui eu tenho uma plataforma de extração de petróleo, que a gente chama de extração offshore, que ela é fora do continente, ela é feita no oceano. Então, provavelmente, embaixo desse oceano,
já existiu um outro oceano, um outro mar que foi primitivo, né, que desapareceu e em cima dele criou um novo. Então lá no assoalho desse oceano, né, no leito dele, possui petróleo. E tem aqui a extração no continente. Em algumas regiões continentais, como no Oriente Médio, por exemplo, não precisa ir lá no oceano para você cavucar e ver se acha petróleo. O petróleo está ali no continente, ou seja, há muito tempo atrás, aquela região continental era um oceano ou um mar antigo e ali teve condição de produzir essa substância, tá bom? É chamada de extração onshore. Onshore, offshore. Fora do continente, dentro do continente. As imagens mostram duas paisagens bem diferentes nas quais ocorre a extração de petróleo. Utilizando informações sobre a origem do petróleo, o que essas duas paisagens têm em comum? Então, visualmente não tem nada em comum. Aqui é um desertão, aqui é um mar, então não tem nada em comum. Mas elas têm em comum o que? As duas possuem petróleo. Então, com certeza, as duas possuíam antigamente matéria orgânica em abundância que foi soterrada, sofreu decomposição para produzir essa substância. Então, as duas regiões provavelmente eram, na verdade, oceanos ou mares primitivos. Então tá aqui. Apesar dessas paisagens serem muito diferentes visualmente, como possui extração de petróleo em ambas, provavelmente foram leitos antigos de mares e oceanos, e ali aconteceu a decomposição da matéria orgânica ao longo de milhares de anos. Então, apesar da visualização aqui atual ser diferente, as duas provavelmente passaram pelo mesmo processo de formação geológica. Tá bom? Maravilha. 2. No processo de extração do petróleo é comum a presença de rochas, água salgada acompanhando o óleo. Com base em seus conhecimentos de separação de misturas, responda quais são as técnicas mais apropriadas para remover as rochas e a água salgada do petróleo. Então isso aqui tem mais a ver com o processo de separação de mistura. Eu começo a perfurar e aí tem um cano enorme, uma perfuratriz, tá? Uma broca enorme que vai atingir o petróleo. Para ir limpando, né, abrindo o caminho, tem jatos de água. Só que a água depois fica misturada com o petróleo. E aquele monte de terra que vai perfurando também fica misturada com o petróleo. Como é que eu faço para remover a terra do óleo e depois a água do óleo? É muito simples. Para retirar sujeira de um líquido, a gente faz filtração. Se eu passar o petróleo por um filtro enorme, a terra fica retida e o petróleo passa. Só que ele está misturado com água. Apesar deles não misturarem efetivamente, a água atrapalha a composição ali do petróleo. Como que eu faço para separar a água do petróleo? Como o petróleo é um óleo e óleos não misturam com água, a gente usa a decantação, lembra? A gente espera o mais denso dos líquidos ir para baixo, que é a água, o mais leve para cima, e aí a gente separa através dessa diferença de densidade. Portanto, está aqui, ó, para remover as rochas, a areia, aquilo tudo que ficou pulverizado ali no petróleo. A gente utiliza filtração. E para remover a água salgada, que também ficou misturado com o petróleo, a gente usa a decantação, mas a decantação de líquidos immiscíveis, que vocês viram como funil de decantação, né? Funil de bromo, mas não deixa de ser um processo de decantação. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Maravilha. Tratamento. O petróleo, do jeito que ele é obtido, ele não serve para muita coisa. Eu preciso tratá-lo, separar substâncias que estão ali misturadas nele, tá? Passar por processo de separação de misturas. Então o petróleo não é usado na forma crua, mas depois de extraído ele é encaminhado para as refinarias. O Brasil tem cerca de 13 refinarias atualmente, onde passa por processos físicos e químicos, como destilação fracionada para separar os seus componentes. Então o petróleo ele é aquecido e vaporizado. Aquela mistura de líquidos vira uma mistura de vapores que entra numa coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento ela possui várias bandejas. Cada uma dessas bandejas tem temperaturas diferentes. Quanto mais para baixo, maior temperatura, quanto mais para cima, menor temperatura. Então as substâncias vão passando por essas bandejas e vão resfriando. Quando uma substância entrar numa bandeja que tem exatamente o seu ponto de ebulição, ela condensa, ela liquefaz ali e ela é extraída naquela região, tá bom? Então eu consigo separar as frações do petróleo porque as substâncias que estão envolvidas, misturadas no petróleo, têm tamanhos diferentes, têm números de carbonos diferentes, portanto elas têm pontos de ebulição diferentes. Substâncias que têm muitos carbonos
têm pontos de ebulição muito altos. Substâncias que têm poucos carbonos têm pontos de ebulição mais baixos. E aí essas diferenças entre os pontos de ebulição fazem com que eu consiga separá-las na coluna de fracionamento. Então aqui, ó, aqui está o desenho. O petróleo sai de uma fornalha, né, sai de uma bombeado para uma fornalha, é vaporizado e entra nessa coluna de fracionamento que está cheia de prateleiras, né, de estruturas verticais com pontos de ebulição diferentes. E aí cada substância ali que é feita em uma região específica de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, olha quantas substâncias que eu posso obter a partir do petróleo. Gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante, resíduos como parafina e asfalto e outras que eu nem citei aqui. Eu coloquei nessas tabelas só para vocês terem uma ideia, que a diferença das frações do petróleo, que são as substâncias que estão presentes no petróleo, estão relacionadas à quantidade de carbono presente na cadeia. Por exemplo, o gás natural é aquele que tem de 1 a 2 carbonos. O gás de cozinha, que é o GLP, 3 a 4 carbonos. A gasolina, de 6 a 10 carbonos. O óleo diesel, de 15 a 8 carbonos. Então aqui estão as aplicações. Aqui tem mais substâncias ainda, ó. Então aquela primeira coluna de fracionamento que eu coloquei estava bem completa. A gente consegue muita coisa do petróleo mesmo fazendo destilação fracionada dele, tudo bem? Então tem que lembrar que a destilação fracionada só serve porque o petróleo é uma mistura de líquidos que tem pontos de ebulição diferentes. E por que eles têm pontos de ebulição diferentes? Porque esses líquidos possuem cadeias carbônicas com quantidades de carbono diferentes. Algumas possuem muitos carbonos, iguais essas aqui, ó, 36 carbonos, mais de 20 carbonos, e outras possuem pouquíssimos carbonos. Por isso que o ponto de ebulição é baixo, tá bom? Beleza. Mas não são só essas substâncias que a gente está procurando. As substâncias ou as frações obtidas na destilação fracionada do petróleo são chamadas de produtos primários. Então, gasolina, diesel, óleo lubrificante, querosene, gás de cozinha, que são aquelas obtidas logo de cara na destilação fracionada do petróleo, são os produtos primários. Mas tem algumas que eu obtenho do petróleo e não uso ali de maneira direta. Eu levo para a indústria química e aí são transformadas em outras coisas. São os produtos secundários, que não são retirados diretamente do petróleo, mas a base, a origem, são substâncias do petróleo que são transformadas quimicamente em indústrias, depois que elas são coletadas. Olha alguns exemplos aqui, ó. Plásticos, polímeros. Lá na destilação fracionada do petróleo não tem plástico, mas algumas substâncias que são obtidas na destilação fracionada do petróleo são levadas para a indústria química e transformadas em plástico. Solventes, fertilizantes, produtos de higiene pessoal como cremes e cosméticos e outros, tecido, vernizes, muita coisa é obtida de maneira indireta do petróleo. A gente obtém algumas substâncias do petróleo pela destilação fracionada, produtos primários, levamos para a indústria química e produzimos os produtos secundários. Tudo bem? Maravilha. Bom, para a gente ver se entendeu mesmo tudo isso que a gente falou, vamos fazer a atividade 2 que está na página 523, 523 da apostila suas, tá? Então pausa o vídeo, abram nessa página e retornem aqui. Exercício 1. Consulte o esquema da torre de destilação apresentado anteriormente para responder as questões. Qual fração, qual substância, em média, tem maior quantidade de átomos de carbono? O querosene ou o diesel? Então eu peguei justamente o querosene e o diesel lá da nossa apresentação e vi que o querosene tem de 10 a 16 carbonos, o diesel tem de 15 a 18. Como ele quer saber na média, a média entre 10 e 16 vai dar um valor intermediário ali, ó, 13 alguma coisa. A média entre 15 e 18 também vai dar um valor intermediário, só que esse valor vai ser maior que o valor médio do de cima. Por isso que qual deles contém na média mais carbono? É o diesel. Quando eu tiro a média entre 15 e 18, dá um valor maior do que entre 10 e 16. Então, o querosene tem de 10 até 16 carbonos. O diesel tem de 15 até 18 carbonos. Então, na média, o diesel tem mais carbonos do que o querosene. Por isso que o diesel tem um ponto de ebulição maior. Quanto mais carbonos, mais pesada a estrutura, mais difícil de evaporar. Ponto de ebulição maior. Letra B. Qual fração tem maior temperatura de ebulição?
óleo lubrificante ou gasolina? Possui maior temperatura de ebulição a substância que apresenta mais carbonos. Quem que tem mais carbonos? Gasolina, que tem de 6 a 10, ou óleo lubrificante, que tem de 16 a 20? Óbvio que é o óleo lubrificante, que tem muito mais carbono que a gasolina, mais que o dobro, né? Então o óleo lubrificante apresenta o maior ponto de ebulição, porque ele apresenta mais carbonos do que a gasolina. Maravilha! Exercício 2. O petróleo extraído carrega consigo água salgada que deve ser retirada antes dele ser encaminhado a uma refinaria. Nós vimos isso agora mesmo. O diagrama abaixo apresenta um esquema simplificado de tratamento do petróleo. Então vem o petróleo misturado com água, aí tem uma etapa A que separa os dois. E a etapa B, eu pego o petróleo e obtenho os derivados formados do petróleo, tá bom? Ou seja, as frações do petróleo. Identifique as etapas A e B apresentadas no diagrama. Como que ele separou a água do petróleo mesmo? Como são dois líquidos imiscíveis, a gente usa um processo de decantação, pessoal. Líquidos imiscíveis são separados por decantação, igual água e óleo. Beleza, aí eu pego o petróleo e obtenho os derivados do petróleo. Gasolina, GLP, óleo diesel, querosene, parafina, asfalto. Como que eu pego o petróleo e separo em suas frações mesmo? Fazendo destilação fracionada. A única maneira de pegar o petróleo e separar as suas frações é fazendo destilação fracionada. Tudo bem? Por isso que esse capítulo está muito amarrado no capítulo anterior, como eu disse no começo do vídeo. Tá joia? Maravilha, pessoal! Com isso, vocês já têm condições de, assim que terminar essa aula, esse vídeo, correrem lá no plural e procurarem a tarefa sobre esse assunto, tá bom? Responda a tarefa no próprio plural. Se tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Com isso a gente encerrou esse assunto do petróleo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tudo bem? Muito obrigado!